Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Como de costume, vou chegando, o assunto da nossa aventura de hoje é a potência elétrica. Aqui eu não tenho muita coisa para ficar falando em termos teóricos. A ideia principal é a gente perceber que quando a corrente elétrica passa pelo condutor, em virtude de um efeito chamado efeito Joule, o condutor aquece. E existe uma fórmula matemática que diz quanto esse condutor aquece. Um pouco da história que a gente não coloca, né? Mas a verdade é que essa ideia de potência, ela deve ser logicamente anterior ao que nós já falamos. Mas ela é apresentada aqui porque pensando aí na sequência aí da escola tal, né, fica mais conveniente colocá-la por aqui. Mas historicamente dá para perceber uma conexão entre as definições anteriores e a de potência, em que a potência vem primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque a fórmula da potência, que é o que a gente vai usar para fazer os cálculos, potência, bom, pelo menos aqui nós temos uma letra intuitiva, potência é representada pela letra P de potência. A potência vai ser calculada como produto, tensão, corrente. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Então, a potência com P de produto, é o produto, multiplicação, produto, tensão, corrente. Então, toda vez que eu quiser calcular a potência elétrica, eu vou pegar o valor da tensão em volts e multiplicar pelo valor da corrente em amperes. Aí eu vou encontrar a potência na unidade do sistema internacional, que é o watt, beleza? Então, a potência vai sair para a gente em watts. Então, dá para pegar várias coisas aí, né? Qualquer aparelho elétrico que você tiver na sua casa, se você souber a corrente que ele consome, basta multiplicar pela voltagem da tomada, que é 220 volts, você vai saber a potência dele, beleza? Se você souber a potência, conhecendo a voltagem, você descobre a corrente elétrica que o aparelho consome, né? E aí tem uma série de aplicações que a gente consegue fazer para conseguir exercitar isso. Vamos fazer? Vou pegar aqui um aparelho elétrico de verdade e aí a gente faz a análise dele, beleza? Qual é a corrente elétrica em ampere consumida por um secador de cabelos com potência de 2.200 watts ao ser conectado na rede elétrica de 220 volts? Que aplicação direta, né? Vamos pegar a fórmula, pegar os numerozinhos, conferir as unidades e executar a continha, beleza? Nada demais. Potência com P de produto. Produto, tensão, corrente. Então, pego a tensão, multiplico pela corrente para achar a potência. A potência vai ser, então, a tensão 220 vezes a corrente, que é meu sonho. Mas ele falou que a potência, no caso, aí é 2.200. Então, a potência 2.200 é a tensão 220 vezes a corrente. Então, 220 vezes a corrente está me dando 2.200. Então, a corrente vai ser 2.200 dividido por 220. Fazendo a continha, a gente chega em 10 amperes. Beleza? 10 amperes é a corrente típica aí de um secador de cabelos. 10 amperes é bastante coisa, viu? Então, tu liga um secador de cabelo aí na tomada, ele dá uma sugada na energia boa aí, né? A tomada tem que estar bem projetada, não pode ter um monte de coisa pendurada na mesma tomada. Estou falando isso porque as tomadas domésticas, elas normalmente são projetadas para carregar com segurança até 10 amperes. Às vezes, dentro da parede, você tem o mesmo fio para uma série de tomadas, 2, 3 tomadas, dentro do mesmo lugar. A cozinha é muito comum isso, né? E essas tomadas são tomadas de 10 amperes. Né? Não é esperado que você ligue mais de 10 amperes em cada tomada. Né? Não é esperado. Então, se você está ligando um secador de cabelos numa tomada, é esperado que você não ligue mais nada nessa tomada.
e que ela fique ali, né, única, né, só para isso. O que pode acontecer? Ora, nós falamos que a potência ela está relacionada ao efeito Joule. Efeito Joule significa aquecimento. Então, se você tem muitos amperes passando lá dentro do fio que está lá dentro da parede, você está passando daquilo que o projeto daquela tomada estava prevendo, do que seria nominal, ou a máxima mesmo, na verdade, né? Então, você pode ter o aquecimento do fio dentro da parede. O nome disso é botar fogo na casa, beleza? É isso, é incendiar a sua residência. Então, às vezes a gente vê aí, de vez em quando tem uns casos, uns apartamentos pegando fogo do nada aí, né, umas coisas dessa, loja, né? E muitas vezes um problema na rede elétrica. Às vezes o problema na rede elétrica é o... Eu estou pensando num xingamento bem elegante aqui. É a pessoa sem informação e irresponsável, muito bom o xingamento, né? A pessoa sem informação e irresponsável que acabou colocando na mesma tomada uma quantidade maior aí de equipamentos do que a tomada foi projetada, né? E qual é o problema disso? Efeito Joule. Se você coloca muitos amperes passando por aquele fio vai sofrer um aumento de temperatura que pode ser significativo. Se você tem o fio bem projetado, o aumento de temperatura é irrisório, né? E ele vai funcionar perfeitamente. Uma coisa que você pode fazer para avaliar é você botar a sua mãozinha nas proximidades ali e ver se o uso daquele equipamento está provocando um aquecimento ali. Porque se estiver provocando, fique preocupado, preocupado mesmo, né? Às vezes você tem na cozinha uma tomada, tu liga lá uma torradeira. Aí tu usou a torradeira, beleza. Aí você tirou o fio. Quando você tirou o fio, você vê que o fio da torradeira está quase torrando igual o pão lá, né? Dentro da torradeira. Então você pode ficar preocupado. Possivelmente essa tomada não está preparada para receber esse equipamento. E se ela não está preparada, pode incendiar a sua casa. Beleza? Chaleira também consome muita energia, né? Eu me lembro de um episódio aí, eu gravando aula aí na pandemia, né? 2020, em casa, tal, aquela coisa. E na minha casa tinha várias pessoas e eu liguei uma chaleira na tomada. Pô, eu tava gravando aula, pô, fazendo experimento lá dentro da minha casa, né? Fervendo a água para poder botar o termômetro, fazer um negócio e tal. E aí eu dei uma pausa no vídeo. Quando eu fui voltar, alguém na minha casa, sem me avisar, foi lá e ligou o forno de micro-ondas. E, pô, você não liga micro-ondas junto com chaleira. Não liga, não pode ligar. Eles não podem nem estar juntos, né? Tem que estar em tomadas separadas. Só que eu não vi, é claro que eu fui negligente ali, né? Botei a chaleira na mesma linha da tomada do micro-ondas, né? E porque eu esperava que durante a gravação ali eu teria controle daquilo e teria certeza que o micro-ondas não seria ligado. O certo seria ter puxado a tomada do micro-ondas para fora, mas eu não fiz isso. E eu liguei, né? E aí uma cena clássica lá foi a chaleira, a tomada da chaleira explodindo, né? E no momento em que ela explodiu, acabou a luz, porque, né, realmente comprometeu ali a instalação elétrica ali da casa, né? E ficou congelada. A minha cara virou figurinha entre os alunos lá em 2020, né? A minha cara de surpresa, assim, olhando, que foi quando a internet caiu e eu fiquei congelado, olhando para aquela cena de explosão sem saber o que fazer, né? Então, assim, isso aqui não é zoeira, cara. Isso acontece mesmo, né? Não pode ficar ligando um monte de coisa na mesma tomada. Por isso que é importante você ter noção de quanto consome cada coisa. Não é tipo assim, eu vou ligar 2 carregadores de celular, vai botar fogo na minha casa. Talvez, viu? O carregador de celular tem uns que são bem potentes. Mas, às vezes dá para você ligar o carregador de celular na tomada da televisão. Beleza. Dá para você ligar o carregador do seu notebook junto com o roteador da sua internet, sem grandes problemas, dá para você ligar um abajurzinho pequeno, uma coisa assim. Agora, você tem que saber quantos amperes está sendo consumido ali, você tem que saber quantos watts de potência tem lá e saber o limite das tomadas. Então, assim, equipamento acima de 10 amperes deve ser tratado com cautela, porque as tomadas domésticas estão preparadas para, junto com tudo que está ligado nela, chegar até 10 amperes. Então, um secadorzinho de cabelo te dando 10 amperes deve sim te trazer preocupação, beleza? Então, você está no banheiro,
Tá lá, tem uma pessoa usando o chuveiro, aí tu vai e liga o secador. Se a instalação elétrica tiver tomadas separadas, beleza. Instalações elétricas muito antigas, vai chuveiro junto com tomada, com tudo. Errado? É, mas existe. Né? Tem apartamento aqui em Brasília que tem isso, porque eu já morei em um, sei que isso acontece. Então tu tá lá com o chuveiro ligado. Você ligou o chuveiro e o secador na mesma tomada, 193. Vai chamar o bombeiro, porque vai dar problema. Vai dar problema naquela instalação. Beleza? Então, esses exercícios em que a gente faz uma análise numérica e faz a continha, é legal você tentar tocar nesses números para você ver eles, para você vislumbrar eles. Né? Você vê aqui, ó, a tomada é 220 volts, beleza, é a tensão da tomada. Bom, secador de cabelo de 2.200 watts não é o caríssimo não, viu? É um secadorzão bom, mas ele não é aquele mais caro de todos não. Tem secador de 3.000 watts, 4.000 watts. Né? Então você não vai poder ligar esse secadorzão bonzão em qualquer tomada, beleza? Vamos fazer mais? Tem mais. Um carregador de celular turbo fornece corrente de 5 amperes, sob tensão de 12 volts. Olha a diferença aqui. 5 amperes é o que vai sair do carregador com 12 volts. Não quer dizer que está sugando 5 amperes da sua tomada. Não quer dizer isso. Na sua tomada é 220 volts. Sua tomada, ele está sugando uma corrente diferente. Beleza? Então, menor. Porque, afinal de contas, tensão grande, corrente pequena. Então, qual é o valor da potência fornecida por esse carregador? Vamos fazer a continha? Aplicação direta da fórmula. Potência, com P de produto. Potência é o produto tensão corrente. Você vai pegar a tensão, multiplicar a corrente pela corrente. Quanto vale a potência? Meu sonho. A tensão de saída, 12 volts. A corrente, 5 amperes. A potência do seu carregador é 60 watts. Potência típica de carregador turbo, né, galera? 60 watts, potência típica de carregador turbo. Veja, a gente estava falando do secador de cabelo. Fugiu o nome, foi mal. Secador de cabelo. Secador de cabelo tem 2.200 watts. Veja que o que faz um equipamento consumir muito ou pouco, o que nos interessa, né? Se ele está dando 10 volts, 5 volts, 10.000 volts. 10.000 volts, oi, a gente não viu que o acendedor do fogão, aquela coisinha tem 30.000 volts? Né? Então, assim, não interessa muito se são muitos volts. Até interessa um pouco se são muitos amperes. Até interessa. Mas o que vale nesse caso? O dinheiro que você está gastando, que são os quilowatts-hora, né? Que é o que efetivamente vai ser consumido aí, né? Que você consegue pegar palpável. O que vale aqui é a potência. Né? Aquele 30.000 volts lá do fogão, ele vai dar um choquinho, vai dar uma queimada boa no seu dedo aí, mas não é a mesma coisa de 30.000 volts num fio de alta tensão que tem na rua. Que aqueles 30.000 volts lá estão associados a uma potência elétrica muito alta. Então, se você vira um resistor no meio do caminho dele, ele vai te entregar aqueles 30.000 volts continuamente durante um longo período de tempo, passando por você como um todo. Né? Ao passo que o spark lá do fogão não vai conseguir te entregar essa potência toda. Então tá aqui, ó, o seu carregador de celular, ele consome 60 watts. Né? Você quer ver a corrente que o seu carregador pega da tomada? A gente faz esse cálculo aqui sem grandes problemas. Né? Na tomada, o seu carregador continua com a potência de 60 watts. Ele deve consumir um pouquinho mais, que tem uma perda interna, os circuitos são meio zoados ali, mas 60 watts é um bom número, né? Sem grandes problemas. Né? Desprezando as perdas aí, seria isso. Potência é o produto tensão corrente. Essa potência de 60 watts na tomada de 220 volts te dá outra corrente. Essa corrente é 60
sobre 220. Que se você fizer a continha, deixa eu tirar meu quadradinho daqui. Esse 60 dividido por 220 vai dar um número bem pequenininho, que seria o equivalente a 6 dividido por 22, como se fosse isso. Isso aqui dá aproximadamente 0,27 amperes, ou, se você quiser escrever, 270 miliamperes. Como a gente pode perceber aqui, é uma corrente pequena, né? 0,27 amperes é o que está efetivamente pegando da tomada. Né? O secador está pegando 10 da tomada. O secador está pegando 10 amperes da tomada. Então, como é que a gente faz para ponderar isso? Potência. Essa é a importância do número da potência num circuito elétrico. O secador ele tem 2.200 watts. 2.200 watts. Né? Um exemplo comparativo que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, a gente chegou a mostrar a foto da bateria do carro, né? 12 volts. A bateria do carro era uma bateria zona. Por quê? Porque ela precisa fornecer corrente elétrica para o motor de partida. Então, essa tensão de 12 volts vai ter que entregar para o motor de partida uma corrente na faixa ali dos 50, às vezes até 60 amperes, que é a corrente que o motorzinho lá acionado, que ele consome quando ele vai fazer o motor do carro funcionar. Né? Então, se a gente coloca isso aqui, ó, potência, tensão vezes corrente, potência do motor de partida do carro é a tensão 12 vezes a corrente 50. Né? Isso aqui dá 600 watts. Bem menos que um secador de cabelo. Menos de 1/3 da potência de um secador de cabelo. Né? E estamos falando aí de 50 amperes. 50 amperes é uma senhora corrente elétrica. Né? 50 amperes é muita corrente elétrica. Né? Mas a pessoa que botar a mãozinha em algum lugar no meio do caminho, lá na instalação elétrica do carro, com 12 volts, ela no máximo vai ter um sobreaquecimento de alguma peça lá, ela vai queimar a mão, não vai morrer eletrocutada. Por quê? Porque estamos falando de uma tensão de 12 volts, um potencial elétrico, que é o que faz as cargas se moverem pelos diversos objetos que estejam no meio do caminho. Então, é muito complexo ponderar esses valores lá no começo, quando a gente está falando o que é tensão, o que é corrente, o que é carga elétrica. Quando a gente apresenta, deixa eu ficar pequenininho aqui, quando a gente apresenta esses conceitos, eles não trazem essa carga de significado, é só depois que a gente consegue conectar tudo simultaneamente. Né? Então, estou te trazendo um exemplo concreto aqui, ó. Secador de cabelo, 2.200 watts, é muito watt, é muita energia. E ele está ligado na tomada de 220 volts. 220 volts consegue fazer a corrente elétrica passar pelo seu corpo. E olha, ele tem potencial de entregar até 10 amperes por secador. Está passando esse monte de carga elétrica ali, né, pelo secador. Então, se você está com o corpo molhado, está descalço dentro do banheiro e está manipulando, que é o que acontece com o secador de cabelo. Quem vai secar o cabelo está com o cabelo molhado. Então, você está lá secando o seu cabelo e você está com um aparelho que é pequenininho, às vezes é desses aí xixelento, que nem é dos melhores, você nem sabe direito aí qual é a procedência dele, não estou dizendo que é isso, mas os melhores são mais caros, tem um monte de selo em metro e avaliação e um monte de coisa lá para ele poder funcionar direito, mas se você compra um negócio de baixa qualidade, você está correndo um risco seríssimo, porque você está ali com uma vulnerabilidade muito grande. Né? Aí você vai analisar lá a corrente elétrica que passa no motor de partida do carro, é zero a possibilidade de uma pessoa com a instalação elétrica do carro, a instalação elétrica do carro a combustão, né? O carro elétrico ele é uma usinazinha que tem na bateria dele ali para todo mundo, mas carro a combustão, ninguém vai morrer eletrocutado com carro a combustão, pode morrer queimado, mas não, eletrocutado não vai, porque com potencial elétrico de 12 volts, né, DDP de 12 volts,
Não existe potencial suficiente, não existe tensão suficiente para a carga passar pela sua resistência. Então esse balanço, potência, corrente, resistência, ele envolve uma série de coisas. É por isso que eu não consigo meia dúzia de palavras e falar, tensão elétrica é tal coisa. Eu não sei dizer o que é tensão elétrica com meia dúzia de palavras. Eu preciso de 3 aulas para conseguir chegar nessas conclusões. E você precisa ver os números acontecendo. Falando nisso, vamos fazer mais conta, porque eu estou aqui para fazer conta. Agora vamos falar de dinheiro. Cai muito no Enem. Muito. Isso aqui, bastante no Enem. Você fala, às vezes tem 2 por ano. Tô brincando. Não, mas todo ano, quase todo ano tem. Um carregador de celular conectado à tomada de 220 volts, 24 horas por dia, mesmo que não esteja conectado ao celular, consome 5 watts de potência. É isso que eu estou falando, meu brother. Minha brother. O carregador de celular, só para sorrir, consome 5 watts. Só de botar o carregador na tomada, sem nenhum fio, só o carregador, plugou na tomada, 5 watts de potência. Porque dentro dele tem um circuitinho que faz lá a conversão do 220 volts, que é o da tomada, para as diversas voltagens que o seu carregador usa. Pode ser 5 volts, 9 volts, 12 volts, tem uns que chega até mais. Mas você plugou ele na tomada, ele está consumindo. Você duvida? Pega o teu carregador, pega um carregador, dá uma pausa no vídeo aí, pega um carregador, bota ele na tomada sem celular, sem nada, chega o ouvido, não bota muito perto não, que se explodir tu vai ficar sem orelha. Mas bota ele na tomada e escuta um barulhinho que você vai ouvir, um barulhinho lá dentro dele. É isso aí, ó. É ele fazendo a conversão interna da potência lá, né? da voltagem lá dentro dele. Né? E isso tem gasto de energia. Então o carregador não se deixa na tomada. Você não deixa um carregador 24 horas na cabeceira da cama porque é ruim ficar soltando ele. Não se faz isso. Você quer uma coisa mais prática? Compra uma régua com chavinha de liga e desliga, espeta tuas coisas ali, carregador do celular, do fone de ouvido, do Kindle, do tablet, dos negócios que você usa aí no dia a dia, né? E precisa carregar quase todo dia. Então bota todos lá. Aí, quando você for embora, pra você não ter que ficar desplugando, você desliga a chave. Muito mais seguro. Muito mais seguro. Por quê? Se você deixa ele na tomada, ele está comendo essa energia todos os dias, 24 horas por dia. 5 watts é uma lâmpada LED, pô. É uma lâmpada que podia estar iluminando teu quarto. E está lá gastando, jogando fora na forma de calor, na forma de efeito Joule. E está jogando na forma de efeito Joule, está esquentando. E se ele tiver um problema interno, ele vai esquentar muito e pode incendiar a sua casa. Muito comum. Muito comum. Eu não botou fogo na casa, mas eu já tive na minha casa, carregador do celular que estava na tomada, eu estou ouvindo uma coisinha de estranho, estou ouvindo um barulhinho, estou achando que é uma barata andando no forro, é o carregador saindo faísca de dentro dele, quase botou fogo na casa. Vamos fazer esse cálculo? Um carregador de celular, só para sorrir, na tomada de 220 volts, consome 5 watts de potência. Vamos dar uma olhada nisso? A potência dele, é 5 watts. 5 watts. 5 watts é o mesmo que 0,005 quilowatts. 0,05 kW. Por que eu estou escrevendo isso? Porque a gente falou que potência, com P de produto, é o produto tensão corrente. Mas potência, você vai lembrar talvez lá da primeira série, é o mesmo que energia sobre tempo. Então, watt é joule por segundo, né? É uma das maneiras de ver, né? Então, energia é o mesmo que potência vezes tempo. Então, se você pegar uma unidade de potência e multiplicar por unidade de tempo, você tem energia. Energia, joule, electron-volt, várias unidades aí, energia. Caloria também é unidade de energia lá do ano passado. Então, quando ele fala qual é o consumo mensal deste carregador sem uso na tomada em quilowatt-hora. Quilowatt é potência, hora é tempo. Potência vezes tempo, energia. Ele está perguntando quantos quilowatt-hora de energia o seu carregador vai consumir no final do mês.
Como é que faz para calcular os quilowatts-hora? Você pega os quilowatts e multiplica pelas horas. Então eu tenho uma potência de 0,05 kW e um tempo que é 24 horas por dia. 24 vezes 30, que resulta em 720 horas. Então o consumo vai ser a potência vezes o tempo que me dá energia. Então, às vezes, guardar a fórmula potência, energia sobre tempo, ou energia, potência sobre tempo, pode às vezes sumir aí, porque isso não é uma fórmula que você vai usar todo dia. Você pode guardar pela unidade, quilowatt-hora. Você vai pegar os quilowatts e multiplicar pelas horas, beleza? Quilowatt vezes hora. Então, fazendo essa continha aqui, a potência 0,005 vezes o número de horas no mês, 720. Deixa eu desaparecer daqui para você poder ver o resto do número. Isso aqui resulta no final do mês em 3,6, espera aí que eu fiz errado, 3,6, foi o spoiler, 3,6 kWh de energia. Bom, 3,6 kWh é uma grande quantidade, vai te dar aí uns 3, é R$1 mais ou menos, kWh, né? Depende de onde você mora. Tem lugar que é mais barato, lugar que é mais caro. Mas na média aí, Brasília, pelo menos R$1. R$3 por mês, né? O gasto financeiro talvez nem seja muito motivador para você tirar, mas o risco de incêndio é. O risco de incêndio é real. Acontece. Vai gerar a roleta da sorte? Muito ruim, né? Para você ver como essa iniciativa crítica é importante, deixa eu ficar aqui do lado, vai, eu não quero sumir não. Você vê como essa iniciativa crítica é importante? Olha a questãozinha aí, também é do Enem. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Ora, corrente de 2 amperes, voltagem, tensão, né? 600 volts. A gente já falou aqui, perigo, choque elétrico, essa coisa toda, esse 1 metro está aqui só para te confundir. Perigo, choque, essas coisas, dinheiro, tudo está relacionado com potência e energia. Então, só porque eu quero potência com P de produto, é o produto, tensão corrente. Então, a potência elétrica desse poraquê aí, ó, 2 vezes 600 dá 1.200 watts. Cara, 1.200 watts é uma potênciazinha razoável e meio secador de cabelo. Então, esse peixinho ele dá um sacode bem dado, né? Presas menores podem morrer instantaneamente, né? Inclusive o ser humano, levar um choque aí de 600 volts, 2 amperes, dependendo do tempo, se passar pelo coração aí, pode dar uma fibrilação e a pessoa vai de arrasta, né? Vai aí de base. Então, o que a questão pergunta para nós? Ele apresenta a potência de alguns equipamentos elétricos. E aí ele pergunta, o equipamento elétrico com potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Bom, exaustor 150, computador 300, aspirador 600, churrasqueira elétrica 1.200 watts. Né? Então, você vê, uma questãozinha simples, que se você não está habituado a falar tensão, corrente, quanto vale a potência, se você não está conectando essas coisas de maneira fluente, você não resolve essa questão aí one shot, né? Você não vai de uma vez nela. Você às vezes tem que ficar refletindo, bota a formulazinha, númerozinho, e não é nem tempo, é questão, tempo é acerto, tempo é proficiência. Né? Então vale muito a pena aproveitar que essa é uma parte da física que você consegue botar no seu dia a dia. Lê o que está escrito nos equipamentos que tem na sua casa, procura, lê a etiqueta de serviço lá, vê quantos watts, quantos amperes, quantos watts entram, quantos saem, quantos amperes entram, quantos saem, qual é a voltagem de entrada, qual a voltagem de saída.
né? Olha para esses números no seu dia a dia, ao longo do ano, durante a sua vida, para você ter noção do que você vai fazer. Que aí tu vai fazer uma viagem e aí você pensa assim, eu vou para Tailândia, poxa, super legal, Tailândia, maneiro. Aí tu chega lá, aí tu fala assim, pô, tô aqui no hotel, trouxe meu secador de cabelo, poxa, meu secador não encaixa na tomada daqui, porque a tomada da Tailândia é mó paia, pô, eu queria botar um negócio no meu cabelo aqui. Aí tu vai, arruma um adaptador de tomada, põe no seu secador de cabelo, bota na tomada e explode tudo. Porque secador de cabelo é 2.200 watts e não tem adaptadorzinho de tomada, né, que você compra aí no AliExpress ou em qualquer lugar, não tem adaptador de tomada para 2.200 watts. E se você não sabe disso? E se você nunca parou para observar? Vai botar fogo no carregador, lá no adaptador, dentro do hotel, ainda vai pagar multa, uma treta, queimar a mão, estragar suas férias. Você viu como é trágico? Vai acontecer tudo isso porque tu não está olhando no dia a dia. Olha a etiqueta de serviço dos equipamentos que estão ao seu redor. É segurança. Isso é uma das poucas coisas na física inteira do ensino médio que eu posso falar. Isso serve para a sua vida. Isso aqui serve. É você saber se você pode ligar um cortador de grama junto com a bomba d'água lá na chácara, lá na roça, lá. Porque se cair a luz lá, tu tá enrolado. Então é esse tipo de coisa que pode te trazer uma segurança para você analisar coisas básicas. E se são coisas básicas com aplicação no dia a dia, pode virar questão do Enem, como essa e várias outras que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas. Valeu, falou, até mais.